Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Fuscargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios e a situação do comércio internacional. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre as relações comerciais entre Brasil e África Ocidental, as oportunidades de negócios entre o país e o bloco africano e as melhores dicas para quem deseja estabelecer relações comerciais na região. Eu tenho a honra de receber o Marcelo Rocha Dias, que é diretor do Comitê de Brasília na Câmara de Comércio Brasil, Ecovas. Obrigada, Marcelo, por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Soraya, o prazer é meu. Muito obrigado por me receber nessa casa e quero fazer a saudação para todos que estão nos ouvindo ou assistindo. Legal, obrigada. Marcelo, eu gostaria que você começasse apresentando um pouco para o público o trabalho desenvolvido pela Câmara de Comércio Brasil Ecovas. Quais as frentes de atuação de vocês? Bem, Soraya, para começar, a nossa Câmara não é só uma Câmara de Comércio, é uma Câmara de Comércio, Integração e Desenvolvimento, Brasil Ecovas. O porquê é muito importante frisar essa nomenclatura? Porque nossa Câmara de Comércio busca uma integração entre os povos, integração entre as diversas comunidades que embarcam o bloco econômico ECOWAS, assim como, através da integração, podermos conhecê-los bem para desenvolvermos as ações de forma mútua, ou seja, trazendo essa cooperação tanto no aspecto diplomático quanto no aspecto comercial, mas principalmente desenvolvendo nossas nações que ainda tem muito a crescer e desenvolver. A Câmara de Comércio Brasil Ecovas, ela vem com o intuito de buscar uma integração desses países. Em que sentido? Trazendo os brasileiros que têm interesse em conhecer culturalmente ou empreender na África para conhecer os povos, para conhecer a peculiaridade dessas culturas, trazendo a eles um conhecimento de como negociar, de como amar, de como respeitar essas culturas que são milenares. Ao mesmo tempo, os africanos que fazem parte desses países também querem conhecer mais o Brasil, querem conhecer melhor a nossa diversidade cultural e se integrar mutuamente. Então, as pessoas muitas vezes procuram para fazer um negócio, mas acabam saindo com uma experiência rica e multicultural. E falando dos países da África Ocidental, quais as principais características de importação e exportação deles? Bem, da parte de um brasileiro levando para a África, desses países em especial, há diversos produtos, há diversas commodities, há diversos produtos até mesmo de mecânica e tecnologia que são bem recebidos lá. Entre eles estão milho, trigo, muito açúcar, o etanol, propriamente dito. A Câmara também já participou levando placas solares, levando blocos de construção, um trabalho bem diferenciado que fizemos, maquinários agrícolas, entre muitas outras oportunidades que foram acontecendo durante o tempo. E quais são as principais características de importação e exportação de cada um dos países? Bem, na parte de exportação desses países para o Brasil, ou seja, com o Brasil importando, tem a manteiga de karité, que é aquela manteiga que é necessária para fazer shampoos e alguns tipos de creme, muito usados na indústria de cosméticos. Outros produtos muito interessantes são os cafés, que assim como o Brasil tem cafés de origem muito específica, lá tem alguns outros com sabores e texturas diferentes. Junto, o cacau, a castanha do Pará, embora seja do Pará, agora a produção está muito forte por lá. O ouro, e na Costa do Marfim em específico tem o marfim, que tem muitas questões ligadas a isso, mas é uma commodity que alguns países ainda procuram. O Brasil não tanto. Marcelo, os estados da África Ocidental estão fomentando ações para aumentar a participação do bloco na economia global e o desenvolvimento do comércio exterior. Como o programa de liberalização do comércio da Ecovas atua para esse desenvolvimento? Os países do ECOWAS vêm trabalhando em conjunto para desenvolver e para liberar, para facilitar as trocas comerciais com o mundo inteiro. Além disso, uma questão que está sendo conversada, já foi assinado tratados e provavelmente vai iniciar em 2028, é uma moeda única para todo o continente africano, vai chamar o afro.
Então, até 2028, isso deve ser do papel. E começou as discussões dentro do bloco ECOWAS. Então, o bloco ECOWAS tem diminuído as barreiras, que eram muitas, da África para o resto dos países. E eu acho muito interessante salientar, aí de um aspecto até antropológico, de algumas personalidades africanas que têm tido uma primazia dentro do mundo inteiro. Por exemplo, o Peter Turkson, ele foi um dos cotados para ser papa nessa última eleição, né? Eu não sei se é eleição o nome, mas eleição dos papas. O Desmond Eu não posso Tutu, te ajudar, acho que é. o Desmond Tutu, ele é um líder religioso que ganhou o prêmio Nobel. Tem o Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, foi Nobel também. Tem a Wangari Maathai, uma mulher que foi Nobel por proteger as florestas. Nos últimos anos, houveram 12 prêmios Nobel para africanos e 3 dos prêmios Nobel foram mulheres. E, por fim, agora atualmente, foi nomeada como diretora-geral da OMC, Organização Mundial de Comércio, a Ngozi Okonjo-Iweala. Então, dá para ver que na parte diplomática, os africanos também têm tido uma primazia, não só na parte de tratados, mas também na parte de serem os principais players desses mercados. Bacana. E como é que a Covid-19 afetou as atividades de comércio exterior na região? E como as empresas locais se planejaram para essa temporada? Bem, tem alguns dados que são muito interessantes de trazer, falando de Covid e além da Covid. Foi afetado como os mais diversos países do mundo. Está tendo uma falta de commodities, como vários países do mundo. Lógico que as commodities que são locais acabam ficando dentro do mercado interno e outras acabam não chegando para o mercado interno, que são provenientes de outros países. O que eu acho muito interessante dizer, primeiramente, é o seguinte: a Nigéria, que somente é um país dentro desse bloco, e esse bloco é dentro de um continente que é o africano, a Nigéria hoje está muito próximo do número de habitantes do Brasil. A Nigéria, em 450 dias, vai passar o número de habitantes do Brasil por projeções que estão fazendo. O continente africano inteiro vai chegar, provavelmente, essa semana, a 100 mil casos que levaram a óbito do Covid. O Brasil, nós estamos chegando a 250 mil, provavelmente essa semana, também de óbitos pelo Covid. Nós estamos falando de um continente que tem um país que tem a mesma população e estamos falando do Brasil. Então, na verdade, eu vejo até que a África está tendo um bom trabalho, inclusive pela proximidade e acordos internacionais que ela possui com alguns países, principalmente os europeus. Então, ela tem lidado até que melhor que o Brasil, tanto que as fronteiras aéreas já estão abertas e alguns outros países ainda não estão. Tem um problema hoje, que é a cepa, né, que é esse novo vírus, pouco de mutação que vem da África do Sul, mas ela não se espalhou ainda tão forte para o resto do continente. Esperamos que continue dessa mesma forma. E qual é o impacto econômico esperado no bloco? O impacto econômico, na verdade, já tem sido visto. Alguns países tentaram medidas como adotadas no Brasil e outras de auxílios, em especial auxílios principalmente para produtores rurais, que tiveram algumas grandes perdas, né? A África é um país ainda muito agrário e de um agrário até de subsistência, não tanto para exportação. Então, teve muitas ajudas até em compras de insumos e coisas do tipo. Mas os impactos estão aí. Alguns países, como Senegal, como Cabo Verde, são países turísticos. Hoje, eles não conseguiram usufruir do mesmo nível de turismo que tinham antes. Junto com todas essas problemáticas do Covid, vieram alguns problemas latentes da nação, né? Como educação, foi revista algumas questões educacionais, embora seja exemplo até mesmo para os países da América do Sul, e a questão de saúde. Os países do ECOWAS, em especial a Nigéria, 7,8% no PIB, Costa do Marfim, 7,3%, e Gana, 7,5%, salvo engano, essas foram as porcentagens de PIB que subiram esses países em 2019. Nesse ano que se passou, a Nigéria foi a única que teve um PIB um pouco maior, de 3%. Mas por quê? Por causa dos impactos econômicos da Covid. Todavia, a economia não parou. Por exemplo, o homem mais rico da África, que é um nigeriano, começou agora a construir poços de petróleo
para conseguir ele mesmo trazer o petróleo para ficar dentro do continente africano, sendo que hoje precisa ser muito importado por eles de fora para conseguir abastecer toda a demanda. Então, hoje em dia, podemos ver que o continente tem evoluído, tem tido um PIB, os países só têm tido um PIB menor do que da Índia, e, principalmente, é um país muito interessante porque os chineses estão começando a investir lá somente agora, enquanto os outros lugares do mundo, os chineses, os indianos já estão como grandes players, né, e dominando os mercados. Ainda é um espaço interessante para o brasileiro poder explorar e se interessar. Quais são as perspectivas de crescimento da parceria comercial dos países africanos com a América, principalmente com o Brasil? Existe previsão de um crescimento das relações para 2021? Os trabalhos para uma aproximação entre os países não são tão fáceis como a gente gostaria. Infelizmente, a geopolítica muda muito rápido, porque esses países, muitas vezes, têm algumas questões religiosas, presidentes de religiões diferentes entram e mudam todo o contexto, e nos nossos países aqui da Sul-América, nós também temos esse problema, mas a nossa religião acaba sendo entre a extrema esquerda e a extrema direita. Então, muda-se ideologias de governo, muda-se algumas relações bilaterais. Não vou dizer aqui o que é certo e o que é errado, longe de mim falar sobre geopolítica, por favor, mas o que muda, dependendo do governo, se distancia ou se aproximam esses países. O Brasil mesmo, há 4 anos atrás, tinha alguns convênios, alguns tratados com alguns países africanos que a gente trabalha, outros que nós não trabalhamos, mas acabamos observando um pouco mais de perto. E alguns deram certo, outros não deram certo, e atualmente nós não temos muito tratados diretamente com eles. O que a Câmara de Comércio Brasil ECOWAS tenta fazer? Para preencher lacunas diplomáticas, nós buscamos diretamente com os embaixadores contatos, as necessidades que eles têm, tanto na parte cultural, tanto na parte governamental, mas principalmente na parte comercial, e trazemos para os empresários daqui, do Brasil, para supri-las. Por exemplo, nós estamos precisando de tal commodity ou de tal tipo de maquinário. Eles nos procuram, nós vamos atrás do empresário brasileiro, fazemos uma parceria entre o país e os empresários e promovemos. Esse tipo de encontro pode ser dado também em nível municipal e estadual também. E tem muitas coisas interessantes que podem ser feitas. Um exemplo disso, em Porto Alegre, onde fica a presidência da Câmara de Comércio, já foram muitas vezes alguns atletas do Quênia para treinar atletismo em Porto Alegre para participar de todas as provas do começo do ano, que é o circuito aqui na América do Sul. Em contrapartida, judocas de Porto Alegre foram passar no Quênia um tempo para treinar com os quenianos, que também são muito bons, são medalhistas, muitas vezes, no judô. Então, eu penso que o fomentar esse intercâmbio é uma missão da Câmara e uma missão que a Câmara me incumbiu e que eu gosto muito de estar realizando. E onde estão as oportunidades, na sua opinião, para o crescimento da relação comercial entre Brasil e esses países? Muitas pessoas já ouviram falar que é o último rincão do mundo ou a última fronteira agrícola do mundo são os países africanos. E eu concordo e concordo muito. Eu estava falando da Nigéria mais há pouco, e Lagos vai ser uma das maiores cidades do mundo, acho que a segunda até 2050. E na Nigéria terá mais 3 entre as 10 maiores cidades do mundo. Então, são países que qualquer produto de consumo há espaço. Há espaço tanto para você produzir no Brasil e encaminhar para lá, quanto você estar instalado lá e produzir lá e começar uma empresa uma transnacional, né? Uma empresa com sede no Brasil e com filial lá. Além disso, commodities. Esse pessoal que está para nascer vão precisar se alimentar. O africano está evoluindo financeiramente, assim como o chinês evoluiu e o indiano está evoluindo. Então, eles vão querer materiais cada vez de mais complexidade, materiais de alto luxo. Então, o brasileiro que começar a explorar essas culturas, essas oportunidades de mercado, vai sair na frente. E digo mais, o brasileiro e o africano, eles se gostam. O africano, ele ama o Brasil, porque ele vê algumas cidades do Brasil como uma extensão da África. E sabe que a cultura brasileira tem muito, cultura e religião, algumas religiões, tem muito da matriz africana. Então, o brasileiro sempre é muito bem-vindo lá, seja pela nossa cultura, seja pelo futebol, seja por outros aspectos.
Então, o que eu quero de verdade é que o brasileiro descubra a África e que os africanos continuem descobrindo os brasileiros. Oportunidades tem muita. O que falta é realmente se interessar, não como um mero negócio, mas como um país, como um continente, como uma oportunidade e com uma história linda, uma história milenar e uma história que pode ser construída junto com os brasileiros. Marcelo, uma curiosidade. Existem muitas comunidades lá em vários países africanos, por exemplo, esse do Caritê, né, da castanha e outras matérias-primas, que está muito em ascensão agora no mercado brasileiro, né? E como que vocês protegem essas comunidades para fazer negócio? Como é que vocês ensinam eles a não perderem dinheiro, a fazer o negócio direito? Tem países no meinho ali do continente que é difícil a logística para o Brasil também, né? Como que vocês lidam com esse problema da logística e ensinar essa comunidade a fazer negócio? Os problemas logísticos já têm começado a ter uma melhora, principalmente porque lá tem sendo investido muito em estradas ferroviárias, ferrovias, tem um investimento muito grande por indianos e chineses nesse tipo de transporte, e tem sido feitos novos caminhos, né, novas rodovias grandes que cortam vários países, né, mas são transnacionais. E então é um trabalho que o próprio governo tem feito. O que é muito interessante é que alguns países são descendentes de uma tribo específica, igual os pequenos países que você mencionou. Cada um tem suas características culturais e até negociais. E outros são países grandes com diversas tribos espalhadas, por exemplo, Gana. E é interessante dizer que Gana, por exemplo, é um país com as várias tribos e cada tribo tem seu chefe tribal. Então, você pede, primeiramente, uma liberação, né? Primeiramente, um apoio do governo, do país mesmo, do governo de Gana, por exemplo, para depois você ir no chefe tribal, mostrando assim, ó, o presidente já liberou, o ministro tal já liberou. Aí você conhece o chefe tribal, você fica amigo dele, para depois você conseguir ser inserido. Então, na verdade, até esse sistema já está dentro de uma proteção que eles tiveram dos 60 e poucos anos que cada país tem em média de independência. São questões que, às vezes, um brasileiro que ainda não teve um contato com uma cultura diferente não consegue nem imaginar, mas são as formas que são feitas. Inclusive, é interessante dizer que alguns chefes tribais são mulheres, e são mulheres fortes, são mulheres que todo mundo respeita e muito. Já é um traço da cultura africana terem mulheres muito fortes. E as chefes tribais femininas têm tanta voz quanto um chefe tribal masculino, não fica nem abaixo nem acima. Sentam-se lado a lado e negociam da mesma forma. Mas o que a Câmara de Comércio tem feito de efetivo para tentar ajudar? Eu vou te contar uma história que parece coisa de filme, parece coisa daquele Senhor das Armas. É um filme que todo mundo começa a mexer com África, acho que aquele filme é verdade. Mas não é 100%. Mas, enfim, eu mencionei o Karité. Há alguns países asiáticos, não vou citar nomes, que eles são os maiores compradores do Karité. Alguns deles chegam nas tribos, pedem para os pais, falar assim, ó, eu vou te pagar X. Esse X é 3 vezes o valor de mercado, mas eu quero levar lá para a Ásia uma menina comigo. Isso é uma realidade que a gente já disse até na OIT. Tem uma mesa sobre os africanos na OIT. Uma já foi embaixadora, que ela está nessa mesa. Tem uma outra, acho que senegalesa, salvo engano, está nessa mesa da OIT contra o trabalho escravo. E isso está em pauta lá, porque é uma realidade triste, que a Câmara tenta ajudar dentro do que pode, dentro dos meios políticos que tem, mas já está sendo até visto. E muitas outras coisas, né? O trabalho escravo ainda existe, assim como aqui no Brasil, infelizmente, acontece pouco, ainda mais existe, e há algumas situações que não são muito legais. A Câmara, dentro do possível, tenta ajudar. E outro trabalho que a Câmara faz é tentar, na parte ecológica e na parte até de contrapartidas
de governo, ajudar os governos de algumas formas, por exemplo, limpando baías, tirando lixo. Já fizemos algumas casas para os soldados de Gana. Enfim, tentamos achar algumas outras maneiras de continuar colaborando, porque nosso objetivo, nossa filosofia de vida nunca foi só ganhar dinheiro e fazer negócio. Queremos sim fazer negócios, queremos sim promover, né, a Câmara e os países, mas principalmente queremos promover a África para ir avançando. Marcelo, muito bom, adorei, muito obrigada mesmo por mostrar todo esse cenário com relação aos países. Tem muita dúvida, né, sobre a África e pouquíssima gente fala sobre isso, né? Muito obrigada mesmo. Poderia ficar aqui te fazendo um monte de perguntas até amanhã. Muito obrigada mesmo. Soraya, eu espero que eu tenha conseguido te mostrar um pouco e deixado uma vontadezinha, e também vocês que estão ouvindo e assistindo, que eu tenha deixado vocês um pouquinho ali de curiosidade para estudar mais. A Câmara de Comércio Brasil ECOWAS está à disposição para vocês, né? Para todos que estão ouvindo, que quiserem saber mais, quiserem bater um papo, estamos totalmente à tua disposição, e principalmente aos empresários. Vamos abrir a cabeça para novos mercados. Vocês serão muito bem-vindos na África, assim como serão na Câmara de Comércio. Soraya, eu agradeço muito por esse tempo, peço desculpa por qualquer coisa e estamos à disposição. Obrigada, mais uma vez. Ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou precisa de ajuda para entender como fazer o transporte internacional da sua carga? Quer sugerir um tema para os nossos próximos episódios? Fale com a Fuscargo pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. A gente quer te ajudar a entender tudo sobre comércio exterior, e seu tema pode estar aqui nas próximas semanas. Obrigada, até a próxima.